Senhor Jesus, para que Ele possa nos instruir através da palavra. Querido Espírito Santo, eu chamo a Tua doce presença, eu quero Te consagrar essa live tão poderosa a Ti, Senhor Jesus. Pai, abençoa a vida de cada pessoa que vai assistir essa live, abençoa a vida de cada pessoa, Pai, que vai assistir depois. Espírito Santo, eu não me sinto capaz de ensinar as pessoas certos ensinamentos, mas o Senhor é que me capacita, porque eu não sou nada, Pai. Sem Ti eu não posso nada. Então eu Te consagro, Pai, cada palavra que sai da minha boca, porque muitas vezes, Pai, eu não me sinto capaz de vir aqui e falar sobre a Tua palavra, que é viva e eficaz. Mas é o Senhor que me capacita, através da Tua graça, para que eu possa falar, Pai, de coisas tão importantes e palavras tão fortes, que é a Tua palavra que está na Bíblia. Pai, eu Te consagro, Te agradeço esse dia, essa semana, a vida de cada pessoa, Pai, que vai assistir depois, abençoe a vida deles. E que o Senhor possa abrir, Pai, o entendimento espiritual na vida deles, assim como o Senhor também tem feito na minha vida. Pai, que eu me diminua, que o Senhor tire todo o orgulho, toda a soberba do meu coração. Que o Senhor tire todo o ego, Pai, para que a Tua graça cresça através de mim, através de cada pessoa que está aqui nessa live. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, nós Te glorificamos, porque o Senhor é o único que é dado toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Nos perdoa, Pai, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos pecados conscientes e inconscientes, aqueles que a gente nem lembra que é pecado. Nos perdoa, Pai, porque nós somos falhos e nós somos miseráveis. E nós precisamos, Pai, ser renovados a cada manhã. É assim que eu Te agradeço, Pai, eu Te glorifico, eu chamo a Tua presença. Espírito Santo, fica conosco durante toda a live. Em nome de Jesus, amém. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Amém, bom dia para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos fazer um estudo poderoso sobre o espírito de Sansão. Amém. Como esse espírito atua nos nossos dias de hoje. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Que Deus possa falar com vocês, assim como Ele tem me ensinado a cada dia a me diminuir na presença dEle. Amém? Então, vamos estudar sobre o livro de Juízes. A história de Sansão é uma das mais marcantes da Bíblia, para quem não conhece. E acha que Sansão só fala nos desenhos. Eu também achava que era só nos desenhos, mas depois que eu li o livro de Juízes, eu vi que não é. Ele nasceu debaixo de uma promessa divina, Sansão. Ele era separado desde o ventre para um propósito específico. Começar a libertar Israel da opressão dos filisteus. Deus colocou sobre Sansão uma unção extraordinária. Amém? Ele possuía força sobrenatural e foi levantado como juiz em Israel. Porém, ao analisarmos a sua vida aqui no livro de Juízes, com atenção, a gente percebe um contraste muito forte. Um homem extremamente ungido. Sansão era extremamente ungido por Deus, mas com grandes falhas de caráter e de governo espiritual. Então aqui a gente já vê que no início da vida desse homem, ele tinha uma falha no caráter. Então é o que muitos de nós hoje, nós somos ungidos, nós temos unção, nós temos poder, nós temos dons, mas o nosso caráter está corrompido. Então a vida de Sansão revela uma realidade espiritual muito séria. É possível ter unção, mas não ter disciplina espiritual. É possível ser usado por Deus, mas viver em desordem na alma. Amém? Quando falamos sobre o espírito de Sansão, a gente não está afirmando necessariamente que existe um demônio específico com esse nome. Eu não estou afirmando que existe um demônio com esse nome. Mas que estamos falando de um padrão espiritual e comportamental que pode influenciar pessoas ungidas que não permitem que Deus trate no caráter. Então, aqui a gente vê que na vida de Sansão e na nossa vida, se a gente não nos permite que Deus trate o nosso caráter, a gente pode ter unção, mas lá na frente, o governo da nossa vida, ela desanda, ela desaba, porque o caráter está corrompido. Então, Sansão representa pessoas que possuem chamado, possuem dons,
Exatamente, Wanderson. Bom dia, Enéas, para quem está entrando agora. Então, Sansão representa pessoas que possuem chamado, possuem dons, possuem unção, mas não desenvolvem submissão, disciplina e santidade. Então, se você não tem submissão, disciplina na sua vida com Deus e principalmente santidade, você pode ter chamado, dons e unções, mas você não consegue se manter de pé. Amém? Por isso, estudar essa história é extremamente importante para quem deseja servir a Deus sem destruir o seu próprio propósito na vida. Então, vamos abrir a Bíblia em Juízes 13:5. Juízes 13:5 fala assim: porque tu conceberás e darás à luz a um filho, e não subirá navalha sobre a sua cabeça, porque o menino será nazireu de Deus, dentre o ventre, e ele começará a salvar a Israel das mãos dos filisteus. Então, Sansão devia ser um nazireu desde o ventre da sua mãe. E significa que ele não devia tomar nenhum tipo de bebida que o extorquisse, e que nem o intoxicasse. Nem mesmo o suco de uva. Ele não devia cortar o cabelo, nem devia se aproximar de um corpo morto, nem mesmo de um parente mais próximo. Se a última regra fosse quebrada involuntariamente, o nazireu teria que se submeter a uns rituais bem minuciosos de purificação naquela época do Velho Testamento. Como se pode notar, Sansão na realidade não libertava Israel dos filisteus. Ele mais precisamente apenas daria início ao processo. Então, Sansão nasceu com um chamado claro aqui. Antes mesmo de nascer, Deus já havia determinado um propósito para a sua vida. Ele também deveria viver como nazireu, ou seja, separado de Deus. E muitos de nós hoje somos separados de Deus, mas a gente não faz aquilo que Deus nos chamou. Porque a gente se deixa se corromper no nosso caráter. Então, entre os sinais dessa consagração estavam não beber bebida forte, não tocar em coisas impuras e não cortar o cabelo. O cabelo representa aqui a aliança de santidade e separação com Deus. Amém? No entanto, ao longo da vida, Sansão demonstrou algo perigoso. Ele possuía unção, mas não possuía governo espiritual. Então, que a gente hoje possa buscar possuir governo espiritual na nossa vida. Lembra? Nós estudamos semana passada sobre o espírito, a alma e o corpo. Nós somos espírito que habitamos dentro de uma alma e temos um corpo. E Deus é espírito, então Deus fala através do nosso espírito. Mas se você não tem governo espiritual, muitas vezes Deus está falando com você, Deus está dando instruções, Deus quer moldar o seu caráter, mas você não se permite porque o seu caráter está corrompido. E com isso, o seu espírito fica impossível ouvir a voz de Deus. Amém? Então, Sansão, ele demonstrava disposição para viver debaixo de autoridade ou disciplina espiritual. Como esse espírito age hoje, nos dias de hoje, trazendo para cá? Hoje, esse mesmo padrão aparece quando alguém quer o poder de Deus, mas não quer a correção de Deus. Então, muitos querem poder, muitos querem dons, mas a gente não quer, muitas vezes não quer ser corrigido por Deus. E a correção de Deus dói muito. Então, nem todo mundo está disposto a passar por dores. A correção de Deus nos traz dores, porque Ele está tirando a gente daquela corrupção que o mundo traz. Deseja ser reconhecido, muitas pessoas, mas rejeita a disciplina de Deus. E a disciplina também dói. Amém? Quer ministério? Muitas pessoas querem ministério e têm ministério, mas não aceita liderança espiritual. Então, eu quero falar algo aqui para vocês. Eu tenho vários amigos que eles têm ministério, eles têm dons. O Senhor confiou na mão deles poder, autoridade do mundo espiritual, mas eles não aceitam que uma liderança espiritual os ajude nessa vida, para que eles possam fazer com que esse ministério flua muito mais debaixo de obediência. Então, se você diz que obedece a Deus,
diz que tem um Deus poderoso e que é filho de Deus, e eu obedeço a Deus, e eu ouço a voz de Deus, eu quero fazer o que Deus quer. Mas como é que você não quer obedecer a seus líderes espirituais aqui na Terra? É igual você disse que tem Deus, que ama a Deus, que obedece a Deus, mas não obedece ao seu pai da Terra. Então como é que você obedece um pai que é invisível, que você não está vendo, se você não obedece a quem está aqui na Terra e que é visível, você está vendo, você está ouvindo e você não quer obedecer? Então fica muito contraditório, não é verdade? Então, eu tenho amigos que eles são cristãos, mas eles não querem obedecer a nenhum líder espiritual. Eles não querem parar em nenhuma igreja para que eles possam ser orientados e instruídos através de pais espirituais, ou de pastor, ou de apóstolo. Eles não querem ser instruídos, mas eles querem viver a vida assim. Não, eu obedeço a Deus, mas se você não obedece às pessoas aqui da terra, como é que você disse que obedece a Deus? Então fica totalmente contraditório isso, não é verdade? Então eu tenho que ser totalmente verdadeiro naquilo que eu falo, que eu vivo e que eu faço. Amém? Então, essa pessoa ama o mover de Deus, mas foge do processo que Deus usa para formar o caráter dela. A verdade é que a unção não sustenta uma vida rebelde para sempre. Então você pode ter unção, mas isso não vai sustentar a sua vida dessa forma. Então, quando alguém insiste em viver sem submissão, cedo ou tarde, aquilo que deveria ser bênção começa a gerar destruição na sua vida, começa a gerar maldição. Porque você não busca ter um líder espiritual. Amém? Então, Sansão, vamos aqui para Juízes 14, do 1 ao 3. Juízes 14, do 1 ao 3, que fala assim. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher das filhas dos filisteus. Então Sansão começou a tomar decisões importantes baseadas apenas no que ele sentia. Ele viu uma mulher filisteia e decidiu que queria se casar com ela. Seus pais tentaram aconselhar. Então os pais deles tentaram aconselhar, e a mesma coisa trazendo para os dias de hoje muitas vezes os nossos líderes espirituais nos aconselham e a gente não ouve. Porque a gente quer fazer aquilo que a gente quer. Então os pais tentaram aconselhar Sansão, dizendo: não existe uma mulher entre o povo de Israel que você não possa buscar. Você quer logo uma filisteia? Aquilo que você não pode? Mas Sansão respondeu, basicamente, é ela que eu quero. Então Sansão recebeu uma instrução dos pais dele, os pais de sangue, que geraram ele, e ele não quis ouvir. Então, essa atitude revela um padrão perigoso. Decisões guiadas pela emoção e não pela direção de Deus. Amém? Então, hoje se manifesta de tal forma que o espírito de Sansão leva as pessoas a viverem assim, da mesma forma. Elas fazem o que sentem pela vontade, elas ignoram conselhos espirituais, tomam decisões precipitadas, procuram Deus apenas quando já estão colhendo as consequências. Então aqui a gente vê algo muito importante, onde muitas pessoas, inclusive eu já fui assim, a gente só procura Deus quando a coisa já tem acontecido, quando as consequências já estão batendo na nossa porta. Mas quando Deus dá uma instrução desde o início para você não cometer tal ato, a gente não escuta. Porque a gente se acha altamente suficiente e acha capaz de fazer coisas que sem Deus, lá na frente, não vai dar certo. Amém? Essas pessoas não caminham guiadas pelo propósito, mas pelos impulsos da alma. E quando a alma governa a vida, as decisões acabam trazendo prejuízos espirituais. Amém? Deus deseja nos conduzir pelo Espírito, não apenas por emoções momentâneas. Então, que a gente possa ser conduzido muito mais, 99,9% da nossa vida, a gente possa ser conduzido pelo Espírito. Lembra, Deus fala através do nosso Espírito, porque Ele é Espírito. Mas quando você deixa a sua alma, as suas emoções, falar muito mais lá na frente, quando a coisa estiver feia, a coisa já estiver feito, aí você quer chorar pelo leite derramado. E aí você vai buscar Deus. Mas aí muitas coisas não tem como ser voltado para trás. Amém? Então, em Juízes 14, 4, fala assim.
Juízes 16:4, desculpa. 14 não, 16. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher no vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Um dos maiores problemas na vida de Sansão foi a sua incapacidade de discernir relacionamentos. Então hoje, que a gente possa buscar, trazendo para os nossos dias de hoje, buscar a Deus para que a gente possa discernir os relacionamentos que a gente quer entrar. Isso seja relacionamentos através de pessoas, lugares, relacionamentos conjugais. A gente muitas vezes entra em relacionamentos, inclusive eu vou falar de mim de novo, eu tenho que falar sempre de mim. Eu já entrei em relacionamentos que eu não buscava discernimento e depois lá na frente é que realmente eu vinha conhecer a pessoa e aí o problema já estava feito. Porque eu não buscava discernimento e é o que muitas mulheres hoje, homens, casam com pessoas, não buscam discernimento de Deus. E lá na frente a coisa fica feia. Porque casam com homens normalmente que batem, que fazem coisas contra a vida delas e elas não conseguem sair de tal relacionamento porque muitas vezes elas são até... Deixa eu procurar aqui a palavra para eu não falar nada que... venha cair a live. As pessoas, os relacionamentos, os homens não aceitam o fim do relacionamento, ou as mulheres, e aí eles fazem da nossa vida um inferno, para que a gente não saia desses relacionamentos que são muitas vezes tóxicos e que vão destruir a nossa vida lá na frente e a gente não enxerga isso. Então, o que aconteceu na vida de Sansão foi exatamente isso. Sansão não quis ouvir a direção dos pais, a direção de uma autoridade maior. E lá na frente a gente vai ver que a vida de Sansão foi destruída porque ele não ouviu os pais espirituais dele. Amém? Então, um dos maiores problemas na vida de Sansão foi a sua incapacidade de discernir relacionamentos. Amém? Ele se envolveu repetidamente com pessoas que não estavam alinhadas com o propósito de Deus. Então, Dalila representa aqui um tipo de relacionamento que não vem para somar, mas vem para drenar a vida de Sansão. Então tem pessoas na nossa vida que não vêm para somar, elas vêm para drenar aquilo que Deus nos deu. Vem para drenar a nossa energia, o nosso espírito, a nossa alma, os nossos pensamentos, a nossa energia espiritual, a nossa energia emocional. Amém? Então, a Dalila aqui, ela não estava interessada em Sansão, mas ela estava interessada no segredo da sua força. Epa, aqui tem algo muito forte. Tem pessoas que se aproximam de nós apenas para sugar as nossas energias daquilo que Deus derramou na nossa vida. São pessoas que vêm como cordeiro, mas elas são lobos. E isso só através do discernimento espiritual é que a gente consegue discernir quem são essas pessoas. Eu vou falar algo para vocês. Tem lugares que eu ando e que o Espírito Santo de Deus me mostra que essas pessoas não são quem elas dizem ser. Eu já vi pessoas, eu já fui em lugares que as pessoas diziam que são pastores, que são homens de Deus, são mulheres de Deus, mas Deus me mostrou que são bruxos disfarçados de homens de Deus. E isso é algo que a gente tem que se atentar muito, porque existem muitos bruxos que estão disfarçados, dizendo que são mulheres e homens de Deus, mas eles não são de Deus. Eles são bruxos disfarçados. E a energia de um bruxo, deixa eu falar algo para vocês, a energia de um bruxo não é pesada como uma pessoa que está possuída por um demônio. A energia de um bruxo, ela é leve, ela é sutil. Então, muitas vezes, pessoas, homens e mulheres de Deus, não conseguem ver que aquelas pessoas ali não é o Espírito Santo que está nelas. Elas são bruxos e bruxas disfarçados. Porque a energia de um bruxo, ela nem é pesada, nem é uma energia como se fosse uma pessoa de Deus, mas ela é neutra. Então, muitas vezes a gente não percebe que a pessoa é um bruxo, um feiticeiro, uma feiticeira disfarçada. E aí a gente abre a nossa vida para essas pessoas e lá na frente essas pessoas entram e arregaçam com a nossa vida, arregaçam com a igreja. Eu vou usar essa palavra porque essa palavra é a palavra que me veio à mente para dizer que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente deixa entrar na nossa vida. E até com líderes espirituais, você tem que pedir discernimento a Deus para que essas pessoas que são disfarçadas de bruxos e de bruxas, elas não venham destruir a vida de vocês.
Então, eu já fui em cultos que quando eu cheguei lá, o Senhor disse, ó, ali é bruxo, disfarçado. Ali é bruxa. O último culto que eu fui num congresso de uma apóstola que veio dos Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, tinha um casal lá, que eles acenderam para mim. Eu vi na hora. Que esse casal, eles estavam ali, eles estavam louvando, levantando a mão, mas eu vi na hora, porque assim, Deus tem me permitido, pela graça dele, porque eu não sou merecedora, me dá um discernimento espiritual, onde eu consigo ver onde as pessoas não são de Deus, são bruxos, bruxas, feiticeiros, satanistas. Eu não sei se é porque eu vim desse meio, que o Senhor me permite hoje ver, mas pela misericórdia de Deus, Ele me permite ver quando a pessoa é um bruxo ou uma bruxa disfarçado. Então, isso através da minha busca também, porque eu disse, Senhor, não me deixe ser enganada. Então, foi o que Dalila fez. Dalila entrou na vida de Sansão como se fosse uma mulher apaixonada. Mas ela não estava ali para dar o amor dela. Ela estava ali para destruir ele. Para descobrir de onde vinha o poder de Sansão. Amém? Então, esse espírito age hoje, o espírito de Sansão, ele age hoje através de um padrão espiritual onde leva as pessoas a se envolverem com pessoas erradas. Amém? Então, abrir o coração para quem não tem aliança com Deus é muito perigoso. Amém? Então, esse espírito, ele age e ele faz também as pessoas revelarem segredos espirituais para quem não tem maturidade. Então, que você tenha muito cuidado com as pessoas que você confia. Então, relacionamentos errados podem se tornar portas para desgaste espiritual, manipulação e sabotagem do propósito. Então, Dalila, através da manipulação dela e da falta de discernimento de Sansão, ela conseguiu entrar na vida dele, sabotar o propósito dele, levando ele à destruição. Amém? Então, quando o coração está curado, a pessoa busca alívio emocional. Quando o coração não está curado, a pessoa procura alívio emocional em qualquer pessoa. Então, hoje, principalmente as mulheres, que elas são muito mais emocionais e os homens são racionais, as mulheres buscam em homens parceiros para aliviar aquela falta emocional que ela tem, sendo que ela ainda não foi curada. Então, muitas vezes não tem como Deus te dar um parceiro ou uma parceira se você não está curado no seu emocional. Aí você fica procurando em qualquer pessoa porque você se sente sozinho, porque a sua carne grita, você precisa ter um parceiro, uma parceira, uma pessoa ali do seu lado, sendo que você está com uma ferida emocional. Aí Satanás pega isso, leva um filho de Caim para a sua vida, você agarra com mãos e dentes, não procura discernimento espiritual, lá na frente a coisa desanda. Aí você não pode reclamar para Deus, porque você não buscou o discernimento espiritual primeiro. Então você não foi tratada interiormente na sua alma primeiro, para depois você buscar um parceiro. Depois, quando a coisa acontece, você vai lá para os pés de Jesus e vai chorar, porque Jesus, porque isso, porque aquilo, porque essa pessoa está me traindo, porque essa pessoa está fazendo isso comigo, mas você que não buscou antes saber quem é essa pessoa e quem é que está habitando dentro dela. Amém? Então foi isso que Sansão fez. Sansão não teve discernimento espiritual, não buscou primeiro se curar nas emoções, se curar na alma. Ele simplesmente deixou Dalila entrar na vida dele e Dalila o destruiu através da manipulação. Amém? Então, Jesus pode curar as feridas da nossa alma, mas é quando a gente permite primeiro ser curado, para depois a gente pedir a provisão ou a pessoa. Amém? Então, em Juízes 15, 14, fala assim. Juízes 15, 14. Cadê? Então o Espírito do Senhor se apoderou dele. Deixa eu ler aqui. E assim ele veio até Lei. E os filisteus saíram ao encontro gritando. E o Espírito do Senhor se apossou dele. E as cordas que estavam em seus braços se tornaram como fios de linho queimado com fogo. E as ataduras caíram nas suas mãos. E achando
uma queixada fresca de jumento, estendeu a sua mão e a tomou e a feriu com ela 1000 homens. Então Sansão experimentava grandes vitórias. O Espírito do Senhor vinha sobre ele e ele realizava feitos extraordinários aqui nessa passagem. Mas logo depois ele voltava a cair nos mesmos erros. Isso cria um padrão espiritual muito perigoso na nossa vida, não foi só na vida de Sansão. Em momentos de grande poder, seguidos de grandes quedas. Então, quando a gente acontece algo muito bom na nossa vida, a gente tem que estar sempre atento e alerta. Porque se a gente não vigia através de um grande momento permitido por Deus, às vezes a gente não vigia e Satanás vem e tenta nos derrubar, levando a gente a uma grande queda. Então, como isso aparece hoje na nossa vida? Algumas pessoas vivem exatamente assim, são usadas por Deus, têm experiências espirituais fortes, mas nunca conseguem manter a constância. A constância é o que nós precisamos colocar dentro da nossa vida. Todos os dias é constância. Mesmo que você não veja, muitas vezes, o agir de Deus, a gente tem que manter a constância. E é aqui que é onde muitos cristãos desistem no meio do caminho. Porque não mantém a constância, não vê o resultado, não permanece ali fazendo o que Deus chamou, aí desiste no primeiro problema. As pessoas sempre estão recomeçando. Amém? Isso acontece quando a pessoa vence batalhas externas, mas não vence as batalhas da própria alma. Então, que Deus deseja que haja constância espiritual, não apenas em momentos de intensidade. Então, a nossa constância espiritual tem que ser mantida diária, porque muitas vezes a gente vence uma batalha, a gente passa por uma prova, passa por um problema, aí a gente vence, aí a gente baixa a guarda. Aí quando baixa a guarda, aí Satanás entra para destruir. Satanás ele vem brincar de ser Satanás, não. Ele vem para destruir. Então, quando você baixa a guarda, porque você venceu aquela prova, passou por ela, você baixa a sua guarda, ele vem e ele destrói a sua vida. Então, o vigiar que Deus fala no Novo Testamento, vigiar e orar para que não caias em tentação, é dia após dia. É o dia todo. Não é só em alguns momentos. Paz do Senhor, Damiana. Deus abençoe. Então, o vigiar e orar é todo dia. Não é só quando você está passando por problemas que você tem que levantar, pegar a sua armadura e ir para a guerra. É todos os dias. É abrir o olho, acordou, já se reveste, bota a armadura de Deus e vai-se embora para a vida. Mas quando você baixa a guarda, Satanás entra e faz um escarcéu na sua vida. Amém? Em Juiz 16, 20, fala assim. Juiz 16, 20. E lhe disse ela, Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti. E logo que despertou ele do seu sono, disse, ainda esta vez sairei como as outras vezes e escaparei. No caso, escapar dos filisteus. Não sabendo que o Senhor já havia se afastado dele. Então, não há nada pior nessa vida do que... Não há nada pior que se possa dizer de uma pessoa do que o Espírito do Senhor se afastou dela. Se você, irmão, irmã, está na busca por Deus, mas tem dias que está difícil, aí é que você tem que buscar pelo Espírito Santo. Porque a pior coisa é quando a gente não ouve o Espírito Santo de Deus. A gente fica sozinho no mundo. Então, esse é um dos versículos mais fortes da história de Sansão. Porque depois de Dalila cortou seu cabelo, Sansão tentou agir como antes. Ele pensou que ainda tinha a mesma força. Mas algo terrível havia acontecido na vida de Sansão. A presença de Deus já não estava mais ali. E ele não percebeu. Então, hoje, muitas pessoas acham que o Espírito Santo de Deus está agindo na vida delas, mas o Espírito Santo não está mais ali. E elas nem percebem. E quem está ouvindo essas pessoas
que não tem discernimento espiritual e não busca por discernimento espiritual, escuta essas pessoas e acha que essa pessoa é a pessoa mais usada por Deus, sendo que o Espírito Santo de Deus não está mais ali. Então, por isso que todo cristão tem que buscar o discernimento de espírito, para que não seja enganado por ninguém. Amém? Então, a pior cegueira, trazendo para os nossos dias de hoje, não é a cegueira física, é a cegueira espiritual. É quando alguém continua fazendo coisas espirituais, continua falando de Deus, continua ministrando a palavra, mas perdeu a sensibilidade à presença de Deus. Oh, Jesus, aí, Pai, eu peço todos os dias, Senhor, não me tira a tua presença, não me tira, Pai, o Espírito Santo de mim. Porque sem o Espírito Santo, a gente não consegue ir para lugar nenhum. Não consegue fazer nada. Então, quando a pessoa perde a presença de Deus, essa pessoa confunde muitas vezes. Pessoas que estão ali pregando no púlpito ou falando uma pregação, elas confundem a atividade espiritual com a aprovação divina. Então, a atividade espiritual, todo mundo pode vir aqui, abrir uma Bíblia e falar. Pode falar o que está escrito aqui, ó, na palavra de Deus. Todo mundo pode falar. Mas a aprovação divina, o Espírito Santo que conduz, muitos não têm. E você não será enganado se você buscar o discernimento espiritual. Você não será enganado por ninguém. Nenhuma pessoa que vem lá de fora já vem falando em línguas. Tem uma língua, para vocês entenderem. Tem uma língua que é muito parecido com a língua arabaxerecanda, arabaxô. Tem uma língua que é muito parecida, que os bruxos usam para enganar as pessoas. E essa língua é muito parecida com a língua que normalmente é a língua que a gente fala, a língua espiritual. É muito parecida, mas não é o Espírito Santo que está agindo ali, é bruxos. E muitas pessoas são enganadas assim. Aí vem uma pessoa muitas vezes orando por você, falando de línguas, e você acha que é Deus que está agindo ali. Essa pessoa já bota a mão na sua cabeça. Pronto, o que está na vida dela já vai para a sua, o demônio que está ali já vai para a sua, saiba disso. E aí você deixa, porque essa pessoa vem falando em línguas, você não tem um discernimento espiritual, a sua vida começa daí a desandar em tudo, e você acha que é por algo que alguém está fazendo, que é por demônio que está fazendo na sua vida, mas é porque essa pessoa, que quem está ali comandando a vida dela é demônios, não é o Espírito Santo de Deus, e você, não, por não ter o discernimento de espírito, a sua vida é destruída. Então que você busque o discernimento espiritual, para ninguém te enganar, assim como Dalila enganou Sansão. Amém? Então, pessoas confundem muitas vezes a atividade espiritual com a aprovação divina. Tem pessoas que vêm orando em línguas e você acha que é Deus que está agindo, mas muitas vezes não é. E eu só consigo saber hoje por causa do discernimento espiritual que eu tenho buscado. Quando a pessoa vem orando em línguas, muitas vezes a pessoa diz, ó, não tô aí não. Isso aí é feitiçaria disfarçada. Amém? Então, a presença de Deus é mais importante do que qualquer manifestação de poder. Então, antes de você colocar a sua cabecinha para uma pessoa que vem de fora que você nunca viu na vida, colocar a mão na sua cabeça, primeiro pergunta, Espírito Santo, o Senhor está aí? Ou não? Amém? Juízes 16, 25 fala assim. Juízes 16, 25. Cadê? E aconteceu que, alegrando-se o coração deles, disseram, chamai Sansão para que brinde diante de nós. Então eles não se deram conta de que o cabelo em sua cabeça havia crescido. E chamaram Sansão do cárcere e faziam com que brincasse diante deles e o puseram em pé entre as colunas. As duas colunas que sustentavam a casa de culto, a Dagon. Então Sansão foi capturado pelos filisteus, eles arrancaram seus olhos e colocaram como prisioneiro. Aquele que antes era temido se tornou motivo de zombaria. Essa é uma consequência muito séria quando alguém rejeita correção nos dias de hoje e vive em desobediência. Como isso acontece nos dias de hoje?
Vamos falando nos dias de hoje, isso que aconteceu com Sansão. Muitas quedas públicas acontecem porque a pessoa ignorou alertas, rejeitou correção e abandonou o temor de Deus. Aquilo que deveria ser altar, aquilo que deveria ser altar se transforma em arena de exposição. Por isso a Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Amém? Em Juízes 16, do 28 ao 30, fala assim. Cadê Juízes? Juízes do 18 ao 30 fala: o Senhor Deus, lembra-te de mim e fortalece-me só esta vez. Então Sansão estava ali no ato de perder a vida. No final da sua vida, Sansão se arrepende. Ele clama novamente a Deus e Deus responde. O Espírito do Senhor volta sobre ele. Então Sansão derruba o templo dos filisteus e cumpre parte do propósito. Mas a sua vida, o que era para Sansão ter cumprido um propósito muito mais extenso, termina ali. Ele não deixa sucessores, não deixa continuidade, não constrói um legado duradouro. Isso nos ensina algo muito profundo hoje. Às vezes o arrependimento vem, mas algumas perdas na nossa vida já aconteceram. E não tem como voltar atrás em muitas coisas. Por isso Deus deseja que a gente se alinhe antes que seja tarde. Deus nos dá muitas oportunidades na nossa vida para a gente se alinhar com a vontade dele. E tem muitas pessoas que rejeitam esse alinhamento. Mas Deus é muito misericordioso, ele dá tempo, dá oportunidades, mas as pessoas não querem. Amém? Então, aqui essa história de Sansão, que ela nos mostra hoje que a unção sem caráter é perigosa. Poder sem disciplina destrói o propósito. E dons espirituais não substitui santidade. Deus deseja levantar pessoas que não apenas que apenas não carreguem unção hoje, mas que também carreguem submissão, temor e caráter transformado. Amém? Mais importante do que terminar forte é viver toda a jornada alinhado com Deus. Aleluia. Então, irmão e irmã, que você hoje possa buscar um alinhamento com Deus, na obediência, na santidade, obedecendo os seus líderes espirituais. Porque eu creio que aqui, quem tem líderes espirituais, você não busca um líder todo errado, você vai buscar um líder que tem santidade. Porque se o seu líder não tem santidade, né, não era nem para você estar ali. Porque a gente tem que se moldar ao nosso líder. Se o nosso líder paga preço, está em santidade, busca uma vida de consagração, jejum, oração, chama o povo para se levantar de madrugada, 3 horas da manhã. Porque muitos líderes não querem pagar preço. Então, a gente tem que buscar líderes que nos levem a nos aproximar de Deus, não pessoas que nos afastem de Deus, que foi o que Dalila fez na vida de Sansão. Dalila entrou na vida de Sansão e destruiu ele. Mas pela misericórdia de Deus, Sansão, no final da sua vida, ele se arrependeu e ele buscou o Senhor. E o Senhor teve misericórdia dele. Mas o Senhor quer derramar a sua misericórdia todos os dias da nossa vida. Não é só em alguns momentos, não. É todos os dias. É de glória em glória, vitória em vitória. Mas para essa graça estar sobre a nossa vida, essa misericórdia, é tudo que você fizer, que você vê que você desagradou a Deus, se arrependa antes. Não se arrependa lá na frente, é antes. Eu estou falando isso para vocês porque ontem eu cometi um ato que eu desagradei o Espírito Santo. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir um peso no meu coração. Eu não entendia que peso era esse. Eu disse, Senhor, que peso é esse que eu estou sentindo? Então eu disse, Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, irmão Abner, em nome de Jesus. É a segunda pessoa que diz isso. Eu recebo. Ontem eu fiz algo que não agradou o Espírito Santo. E quando eu cheguei em casa, eu comecei a sentir um peso no meu coração. Eu disse, Espírito Santo, que peso é esse? Por que eu estou sentindo isso?
E o Espírito Santo disse que, você fez algo que eu não me agradou, me deixou triste. Então, na mesma hora, eu disse, Espírito Santo, me perdoe. Eu me arrependo. Eu me arrependo do que eu fiz. Na mesma hora, eu botei meu joelho no chão e disse, Espírito Santo, me perdoe por esse ato que eu acabei de fazer. Eu não imaginava que eu tinha deixado você triste. Mas eu me arrependo, eu confesso que eu cometi algo que não te agradou e eu peço perdão. E eu não quero ficar vivendo com pesos por fazer coisas que eu sei que desagrada e eu vou à minha vida e eu não dou importância para o que o Espírito Santo está falando. Mas para ouvir a voz do Espírito Santo eu preciso estar sensível. E para estar sensível eu preciso jejuar, pagar preço, orar, me separar. Porque lembra, nós somos um espírito. Se nós somos um espírito, Deus que é espírito, Ele fala através do nosso espírito. Amém? Então, para ouvir a voz do Espírito Santo, eu preciso estar sensível. Se eu não estou sensível, não tem como eu ouvir as correções do Espírito Santo, porque muitas vezes Ele está falando conosco, mas a gente não ouve, a gente não sente peso das coisas que a gente faz. Porque a gente está vivendo no automático. Não está buscando o Senhor. Então, para ouvir a voz do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, eu só consigo ouvir quando eu estou sensível. Quando eu jejuo, quando eu oro, quando eu me separo. Ainda que eu tenha um monte de coisa para fazer, porque eu tenho, realmente. Hoje eu estou cheia de coisa para fazer. Mas mesmo que eu tenha um monte de coisa para fazer, qual é a prioridade na minha vida? É Deus. É o primeiro. É a primazia, é a primícia da minha vida, é Deus. Se eu coloco Deus lá no final do meu dia, quando eu já estou cansada, já estou com sono, já estou sem disposição, você está colocando Deus por último na sua vida, você está dizendo como você trata o Espírito Santo de Deus. E é o que eu não quero na minha vida. Senhor, eu não quero te tratar como algo não importante, eu quero te tratar como o primeiro da minha vida. Amém? Então, para a gente finalizar, eu quero fazer a oração final. Eu sempre faço uma oração final, né? De acordo com o tema que a gente acabou de falar. Então, se você puder, declare com a sua boca: eu concordo no mundo espiritual com Heloísa. Amém? Porque a Bíblia diz: aquilo que a gente ligar na terra é ligado no céu. Então, a gente declara com a nossa boca, para que essa oração, nesse momento que eu estou falando para vocês, eu estou sendo uma autoridade na vida de vocês, porque eu estou ensinando aquilo que Deus me trouxe para ensinar. Amém? Então, eu vou mandar também essa oração para vocês no grupo do Instagram, que está no meu perfil. Você pode entrar lá, que é o Estudo Bíblico às 11h30 da manhã. Eu sempre vou colocar as orações. E também no grupo do WhatsApp. Tá bom? Então, essa oração diz assim: Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina, nos corrige e nos direciona. Pai, nós reconhecemos que muitas vezes podemos sair em atitudes semelhantes às de Sansão. Às vezes temos chamado, temos dons, mas ainda precisamos permitir que o Senhor trate nosso caráter e o governo da nossa alma. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor nos dê sensibilidade espiritual. Não queremos viver apenas de manifestações de poder, mas desejamos viver na tua presença todos os dias. Se existe em nós rebeldia, impulsividade, orgulho ou qualquer área não tratada, nós colocamos tudo diante do teu altar. Cura nosso coração, fortalece nosso caráter e nos ensina a viver em submissão à tua vontade. Que nunca percamos a tua presença, que nunca troquemos o teu espírito por reconhecimento ou aplausos. Forma em nós um coração obediente, humilde e sensível à tua voz. Que a nossa vida produza frutos duradouros, que possamos deixar legado, sementes e pessoas que continuem aquilo que o Senhor começou em nós. Nós entregamos nossa vida novamente nas tuas mãos, nessa segunda-feira, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Poderoso, muito poderoso. Que você possa ser transformado, assim como eu estou sendo transformada nesse dia. Amanhã, se assim for a permissão do Senhor, a gente volta para mais uma live.
E eu creio que amanhã será o estudo sobre, acho que o espírito de Absalão ou o espírito de Jezebel. Eu vou ver ainda. E amanhã a gente volta para mais uma live.